Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, eu sou psicólogo, psicanalista. Eu estou aqui para conversar com vocês, para dar uma aula, uma exposição sobre a teoria lacaniana. Então, eu organizei isso na forma de um curso, mas não é um curso qualquer, é um curso introdutório, um curso básico, um curso para quem quer entrar em contato com os seminários, com os discursos do Lacan, e eu fiz isso de uma forma organizada, com uma linguagem didática, de uma forma que viabiliza com que você faça essa entrada, esse início, ou tenha esse contato de uma maneira organizada, uma maneira acolhedora, no sentido de que você pode aprender sobre alguns temas centrais. Então é importante dizer que a forma como foi organizado esse curso é uma forma com uma metodologia de ensino, né? Eu não estou aqui tirando coisas da minha cabeça, não vou criar ideias, criar uma nova psicanálise lacaniana, não. A ideia mesmo é de estudo, de uma exposição. Então eu vou procurar ser muito fiel àquilo que o Lacan escreveu. Então vou realizar uma síntese, um resumo. E eu vou estar trazendo aqui para vocês de uma forma organizada, trazendo um cenário geral. E essa é uma forma bacana de você iniciar os estudos no Lacan, sobre o Lacan. Não é fácil, mas com esse curso, que é feito com muita seriedade, é um material feito com muita organização, com pesquisa, estudo. Também eu trago a minha experiência clínica de anos, aquilo que eu construí, que eu vivenciei na clínica, e toda a minha bagagem de estudo profissional, minhas especializações, tá bom? Então tudo isso reunido para eu poder estar fazendo uma exposição, tá bom? Tá transmitindo esse conhecimento. Então vamos lá. Esse seminário ele chama. Importante dizer que eu estou usando aqui alguns slides, é muita coisa, eu preciso desses slides para poder organizar essa nossa conversa aqui. O nome desse seminário é o seminário 1, chama Escritos Técnicos de Freud. Tá? O que é importante dizer? Que é um seminário que foi escrito entre os anos de aliás, um seminário que foi feito entre os anos de 1953 e 1954. É um ponto de partida, né, bem ambicioso. Por quê? Porque é o que Lacan chama de ponto de retorno a Freud. Então, e ele atribui a Freud a descoberta, essa descoberta freudiana, que é o quê? Da radicalidade a radicalidade do inconsciente, né? Só que ele, na percepção do Lacan, essa descoberta freudiana, ela foi de alguma forma distorcida pelas escolas que vieram depois, né? E aí ele coloca em especial essa distorção associada especial à psicologia do ego, né? Por quê? Porque é uma psicologia que visa ou que visava o fortalecimento da consciência, né? E também na adaptação do indivíduo à realidade. Então a crítica do Lacan estava isso, ele entendia que essa descoberta freudiana então foi distorcida por conta disso. Então o Lacan ele vai nos convidar, de alguma forma, a suspender as nossas certezas, né? Não ter certezas, né? Vamos deixar essas certezas de lado para a gente poder confrontar uma questão que é fundamental, né? Que é uma questão, inclusive, que ela deve ser uma espécie de um guia para a prática analítica. Então, no seminário 1, acho que essa pode ser a ideia inicial, central, para a gente discutir. Então, tem até um próprio dizer do Lacan, que é o quê? Ele diz assim: o que é que estamos fazendo quando fazemos a análise? Então, tem essa frase, esse questionamento do Lacan.
E aí, para responder essa pergunta, ele não vai oferecer algumas simples redefinições do que o Freud construiu e do que o Freud falou. Mas a ideia é o que é? Ele promover, então, uma desconstrução, um desmantelamento daquela ótica que estava prevalecendo, que estava dominante na época, né? Então, ele vai, de alguma forma, trazer nessa experiência dos seminários com ele uma forma de até de forçar a reaprender a ver essa experiência analítica, só que assim, aí que está a grande questão. Ele traz que você vai fazer essa leitura através da obra do Freud, é possível fazer essa leitura apenas através de uma lente. E que lente que é essa? São os 3 registros fundamentais do Lacan. Essa é a lente que ele vai usar para poder fazer a leitura do Freud, que é o simbólico, o imaginário e o real. Então esse é o ponto inicial, né, o nosso pontapé. Vamos ver aqui no slide. Então vamos falar um pouco, né, dessa estrutura da experiência, que é a estrutura do simbólico, do imaginário, do real, né? Para ele, então, seria impossível a compreender a escrita técnica do Freud, entender a técnica do Freud sem essa lente dos 3 registros. Para ele, a obra fica incompreensível. Então, é a lente, né, que o Lacan vai usar nesse seminário para fazer essa releitura de toda a psicanálise, né? Não só nesse seminário, mas ao longo dos seus estudos, dos seus seminários. Por quê? Por que ele precisou usar isso? Porque para ele, essa lente é o que ia viabilizar com que aparecesse aquilo que aquela psicologia mais dominante da época, essa psicologia que por Lacan ela visava mais fortalecimento do ego, da consciência, e por conta disso essa psicologia ela deixou obscurecido aquilo que precisava ser visível e que ia aparecer então através dessa lente que ele se propôs a usar nessa releitura. Então vamos começar falando do simbólico. O que é o simbólico para Lacan, né? Vamos já colocar uma etiqueta aí. O simbólico é o reino da linguagem e da lei. O simbólico é o reino de dominância da linguagem e da lei. Então, é a estrutura que está presente as ordens, as estruturas sociais. Só que essa estrutura, essas ordens, elas são pré-existentes ao sujeito. Ou seja, nós nascemos, quem está nascendo agora, ele já está nascendo e já está sendo inserido nessa estrutura simbólica. Essa estrutura que pré-existe, existe antes. Então a gente já nasce no mundo, um mundo que fala para Lacan. Esse mundo que a gente é inserido é um mundo que já fala. E já fala porque já tem as suas regras, já tem os seus nomes. E é justamente essas regras, esses nomes, esse mundo que nos antecede, é que para Lacan é um mundo que também vai nos determinar. E ele fala que é através então da palavra que a gente vai se constituir, né? A gente vai se determinar nesse mundo. Isso leva Lacan a afirmar, então, né, de alguma forma, essa questão da palavra que nos constitui, vai levar o Lacan a afirmar que a psicologia ela não é algo aliás, a experiência analítica ela não é uma psicologia de 2 corpos. Olha que legal. Na verdade, o que ele quer dizer com 2 corpos? Analista e paciente. Não. Ele chama de relação A3. Quem está inserido nessa relação A3? Analista, o analisando, e o terceiro inserido nessa relação é a própria palavra. E faz muito sentido se a gente fala que a gente ele fala que a gente é constituído nesse mundo
né, nesse lugar dessa fala, nesse mundo falante que já é pré-existente, então é coerente dizer que esse é o terceiro elemento que está presente na relação analítica, aliás, na experiência analítica. E é um terceiro elemento que é estruturante, que ele é fundante, ele é determinante. Então, o Lacan vai falar que o inconsciente, então, pensando nessa ideia de ser constituído num mundo falante, ele vai trazer que o inconsciente, então, não é um porão de instintos, mas, portanto, já que a gente é inserido nesse mundo que já é pré-existente que fala, então o inconsciente, que já existe antes de nós nascermos, é o inconsciente, ele é estruturado como uma linguagem. E o inconsciente é, então, para Lacan, falando no seminário 1, o discurso do outro, que é o discurso que nos determina. E nos determina sem que saibamos, né? Por quê? Porque a gente já nasce nesse mundo que fala. A gente é inserido nesse mundo que fala. Esse mundo que nos antecede e nos determina. Então essa é a ideia inicial e falada de Lacan, quando ele diz que o simbólico, então, reino por isso, né? Porque nos determina e nos antecede. Então, é um reino. E aí ele vai falar do imaginário. Então, quando a gente está falando dessa lente para fazer a releitura da obra dos escritos do Freud, o outro ponto dessa lente é o imaginário. O que é o imaginário? O imaginário, para Lacan, é o que ele fala que chama de domínio do eu. É no imaginário que acontece o domínio do eu e da imagem. Então, para Lacan, imaginário é o registro das imagens, da identificação, e olha que legal, da rivalidade. E, principalmente, a gente pode chamar tudo isso de registro do engano. Olha que coisa importante. E onde que está inserido? O que está inserido nesse registro? O eu, né? Ele pertence a essa ordem, a ordem do imaginário. Então, se a gente está falando que esse registro, ele é fundamentalmente um registro do engano, onde que vai se originar, então, para Lacan, essa função predominante no registro imaginário, que é a função do engano? Ela vai se originar, essa função, é importante colocar isso, a palavra função, função de engano. Ele vai localizar isso em um momento que ele chama de momento mítico e também estruturante. Por quê? E qual o nome? O nome é, que ele dá isso, esse momento que é mítico e estruturante, né? Que marca essa função do engano, a origem dessa função do engano, ele vai chamar de estádio do espelho. Mas, Rodrigo, o que é então o estádio do espelho? Então vamos falar aqui, lembrando que é um curso básico, né? A ideia aqui não é aprofundar, não é que você saia daqui com conhecimentos avançados, mas que você tenha uma visão geral, uma leitura geral, básica, introdutória, mas uma leitura bem feita, bem fundamentada, né, de uma forma correta, no sentido de não ser uma criação aqui, né? Não estou inventando a bola. Então, voltando, o que é o estádio do espelho, né? Que a gente está falando nesse curso é ali que a criança, então, ela vai ver o quê? A sua imagem refletida. E ela vai se identificar. Só que ela vai se identificar com o quê? Com júbilo, com alegria. Com o quê? Com a sua unidade corporal, que é aquilo que não está presente de forma consistente. Essa unidade corporal da criança, ela está fragmentada. Então ela não possui essa imagem corporal. E como que ela vai conseguir
possuir de fato uma imagem corporal, com essa identificação com essa unidade que acontece no estádio do espelho. Então, a criança ela vai se identificar com uma imagem que o Lacan chama de imagem externa, e que é a origem que a gente tinha falado anteriormente, lembra? Da função do engano, da função do desconhecimento. Então, vai se identificar com essa imagem externa, e aí que a gente vai ter a origem desse desconhecimento, né? Por quê? Porque vai levar a uma função que vai ser mais ativa, vai levar a esse eu que fica ativo e que vai levar então o sujeito a se enganar sobre a verdade do seu desejo. Já está aí o primeiro engano. Ele se identifica com essa imagem que é externa a ele, né? Aí a gente tem a origem do conhecimento, a função do engano. O indivíduo ele vai ser levado, esse eu ele vai levar o sujeito a se enganar, a ter essa imagem como uma verdade do seu desejo. Mas lembra, ele não tem uma imagem corporal organizada, uma imagem como um todo. Mas ali ele vai ter uma ilusão dessa imagem. Pô, Rodrigo, isso aí é difícil de entender? Mas conforme a gente for conversando, a gente pega essa ideia do estádio do espelho, você vai ver que ela é importante. E aí vai encaixando, vai dando para entender melhor. O que está acontecendo aí também? Uma alienação na imagem do outro. Na imagem que o outro fornece, né? E aí o Lacan chama esse registro do imaginário, então, de a sede das ilusões.